Olá pessoal, eu sou o Juan Marques, sou trader e desenvolvedor de robôs e trabalho em parceria com a plataforma SmartBot. No último vídeo eu tirei algumas dúvidas em relação ao funcionamento do meu robô Horus. Você consegue conferir esse vídeo aqui no meu canal. Já aproveitando, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixando o seu like. Além de você me ajudar na divulgação, você facilita também para que esse conteúdo chegue até um número maior de pessoas. Depois que você tiver feito a criação da sua conta na plataforma SmartBot, assinado um dos planos, para quem está iniciando eu recomendo aí o plano Lite, criado a conta na corretora, feito a sincronização da sua conta da corretora com a conta da plataforma SmartBot e aguardar esse prazo de liberação, assinar a estratégia Horus, que são os 3 passos para você iniciar suas operações. Depois disso, você vai vir aqui em robôs, clicar aqui em criar robôs. Vai aparecer aqui disponível para você selecionar a estratégia Horus, do autor RM Robôs Investidores. Você vai criar aqui no mais, selecionar o modo, você vai dar um nome para o robô, adicionar o seu capital inicial. Lembrando que o capital é sempre o recomendado de R$1.000 para cada mini contrato em exposição. Colocando R$1.000 de capital, vou utilizar um mini contrato e selecionar a corretora cadastrada. No caso aqui eu vou selecionar a corretora XP e criar. Aí o novo robô foi criado com sucesso. E essa aqui é a página dos parâmetros. Então você pode utilizar uma das configurações que já vem pré-programadas, tanto para a versão padrão, tendência ou scalper, já vem pré-configurada, ou você pode ir no placar de setups e selecionar uma das opções do placar. Lá no placar vai ter até um íconezinho de copiar parâmetro. Só você clicar lá já copia o parâmetro para o robô, ou então você pode ir olhando e copiando parâmetro por parâmetro. Eu vou dar uma passada rápida aqui explicando para que serve e como se utiliza cada parâmetro. Então aqui o primeiro, perfil de operações, você vai selecionar o papel operado. Então nosso robô aqui só opera o ativo dólar e usando o código WDO e o sinal de porcentagem, ele já vai atualizar para o contrato vigente, o contrato que está sendo operado do dólar, o modo operacional, padrão, tendência ou scalper. Como eu já falei, né? O tendência tem os alvos mais longos, o scalper tem os alvos mais curtos e o padrão é o meio termo entre os dois. Gerenciamento de ordens, nesse caso o capital é de R$1.000, então vai operar com um mini contrato. Sentido das operações, comprado e vendido, mas você pode selecionar também para operar só comprado ou só vendido, se tiver feito alguma análise a mais do mercado. O tipo de envio de ordem de entrada, você pode selecionar a mercado ou a limite. Selecionando aqui a limite, você também pode definir o seu spread, o tamanho do seu spread positivo, o tempo que você quer que essa ordem a limite fique posicionada e a ação que vai fazer depois, se expirar esse tempo e essa ordem não tiver sido executada ainda. Você pode colocar a ação para cancelar ou executar a mercado. Se colocar para executar mercado, se passar os 60 segundos e não tiver pego a ordem a limite, ele vai entrar a mercado independente de onde estiver o preço. Ele vai enviar uma ordem e vai fazer a operação. Se tiver para cancelar, não executando a ordem a limite nesse prazo de 60 segundos, o robô cancela essa ordem e não faz a operação. Fica de fora do mercado. Os critérios de saída. Habilitar reversão, você pode habilitar ou não. Temos o martingale, que é aumento de posição. O stop fixo de perda e de ganho em pontos. Aqui está com 7 pontos, que está na configuração padrão. Cada versão do placar vai ter uma pontuação dessa diferente. O stop móvel, que é o trailing stop, funciona da seguinte forma. Dando um exemplo aqui que está com a pontuação de 7 pontos de ganho. Mas vamos supor que eu defina aqui o início da ativação do stop móvel em 5 pontos com distância de 2. Se o robô chegar à pontuação de 5 pontos de ganho e o mercado voltar a 2, ele vai sair com 3 pontos de ganho, 3 pontos positivos.
Se chegar a 6 pontos e voltar a 2, vai sair com 4 pontos positivos. E se bater 7, ele vai sair com 7 pontos e o stop móvel não vai fazer diferença. E nessa versão também eu estou deixando desmarcado. A realização parcial funciona se você estiver operando com mais de um contrato, com pelo menos 2 contratos. Vamos dar um exemplo que aqui eu estivesse operando com 2 contratos e tivesse um valor de parcial com 3,5 pontos. Então, quando o robô chegasse numa posição de ganho de 3,5 pontos, ele sairia com um contrato e o outro contrato continuaria posicionado buscando 7 pontos. Essa realização parcial é uma opção mais utilizada nas versões de tendência, com alvo mais longos, mas pode ser usado na padrão e qualquer outra também. Quando ativa a realização parcial, você tem a opção de ativar também o break-even. O que é esse break-even? Se o robô tiver com a saída parcial de 3,5 pontos e o outro contrato, em vez de bater os 7 pontos, voltar ao ponto de entrada, se tiver o break-even ativado, ele vai sair com esse segundo contrato no 0 a 0. Então, o segundo contrato não tem mais risco, não tem chance de ter um stop loss. Então, se tiver com a realização parcial ativada, é interessante ativar também o break-even. Então, aqui como não está ativado, vai desativar os dois. Os critérios de saída diário, que também é importante. Isso limita a perda diária do robô. Dando um exemplo, nessa versão que eu estou rodando com um mini contrato, se tiver um risco de perda diário de 15%, por exemplo, seria praticamente 2 stop loss de 7 pontos. Cada stop loss vai dar R$70, então 2 vai dar 140, arredondando aí R$150. Se eu definir aqui meu stop loss de perda máximo de 150, se o robô atingir esse limite de perda no dia, ele não opera mais. Então isso previne uma perda muito desproporcional ao capital. Para quem está iniciando é muito importante ter isso ativado. Eu já até expliquei também em outros vídeos que tem situações que o robô pode perder 2 vezes, se não tiver com stop fixo de perda limitado, ele pode vir fazer outras operações no dia e ter ganho nessas outras operações, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, para quem tem o capital baixo, é importante definir um stop de perda diário que seja aceitável dentro do seu capital. E a mesma coisa para o stop fixo de ganho. Com o stop fixo de ganho em R$70, uma operação positiva que ele fizer no dia, ele já não opera mais. Se colocar 140, será 2 operações. Para 3 operações positivas, R$210. Isso segue praticamente a mesma lógica do stop diário de perda também. Quanto maior tiver o stop diário de ganho, mais operações positivas o robô precisa de fazer para parar com esse resultado positivo. Então, quanto maior, é mais difícil do robô conseguir. Não significa que ele não vá conseguir. Mas quanto menor, né, se colocar só R$70, se a primeira operação do dia for positiva, ele já encerra positivo e não opera mais. Também é interessante, mas é legal ter um equilíbrio entre esse stop de perda diário e o stop de ganho diário. Aqui é a opção de parar após X trades no dia. Para quem não gosta que o robô faça muitas operações, pode selecionar para parar após 3 trades, positivo ou negativo, ou apenas positivo ou apenas negativo, e pode selecionar a quantidade aqui também. Em vez de 3 trades, colocar 2 ou 1 trade. Então essa opção também eu vou deixar desmarcada, mas é uma possibilidade também. As restrições de horário. Aqui você define um horário inicial para abrir as posições. Aqui você define um horário final para abrir as posições. E aqui são as janelas de bloqueio. Dando um exemplo de como usar a janela de bloqueio, vamos supor que tem uma notícia às 10 horas. E você não quer que o robô opere nesse período da notícia, de 10 às 10h30, por exemplo. Você pode colocar aqui seu robô para poder, às 9h40, ele parar de enviar ordens e voltar a enviar ordem às 10h40. Então, nessa janela de 1 hora, o robô não faz operações, ele fica sem operar. Então, você consegue definir isso até um dia antes, para o horário de notícia, o robô não está fazendo operações. Muito importante também.
E aqui por último o módulo Day Trade, onde você define que seu robô vai fazer apenas opções Day Trade. Eu sempre deixo marcado para não correr o risco do robô ficar posicionado de um dia para o outro, e define um horário que ele vai zerar a carteira. Então aqui é às 16h50, independente da posição que o robô tiver, independente do saldo, quando tiver 16h50 ele encerra as operações, encerra a posição que ele tiver e não opera mais. Aqui o break-even financeiro também é importante. Se, por exemplo, se ele tiver com um stop diário de ganho de R$210, mas se ele chegou até 150, eu não quero mais sair negativo no dia. Eu posso colocar aqui o valor mínimo para ativar o break-even de 150. Então, quando ele chegar a R$150, ativo o break-even, e um declínio, uma volta no capital de R$50, por exemplo. Então, se ele chegar a bater R$150 e voltar 50 e tiver uma operação com perda de R$50, ele encerra o dia positivo em R$100. Então, isso impede que esse capital conquistado no dia seja devolvido, garante uma segurança nesse capital. Então, assim, batendo R$150, ou ele vai sair com R$100, que já é positivo, ou ele vai pegar o ganho máximo do dia de 210. Com feitas essas configurações, clicar em salvar e dar play no robô, iniciar as operações. Feito isso, o robô já vai estar executando em ambiente real, e o seu saldo, o valor que o robô fizer de capital no dia, fica disponível na sua corretora em D1, ou seja, um dia após as operações. Então, o valor financeiro que for feito no dia, você já pode sacar esse valor no dia seguinte. E uma coisa que é importante falar também, nesse tipo de operações, você não coloca dinheiro nenhum na plataforma SmartBot. O seu dinheiro fica todo na corretora, que tem a mesma segurança de um banco. Então, você não tem um risco de não conseguir resgatar esse dinheiro. O seu dinheiro estando disponível na corretora, a qualquer momento você pode realizar o saque dessa corretora sem precisar de pedir autorização para ninguém. Pelo site mesmo, você entra e realiza os seus saques. Então é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. Eu espero que tenha sido bem direto e claro, e tenha conseguido esclarecer as dúvidas iniciais. Se persistir ainda alguma dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo, que eu vou fazer o possível para esclarecer todas as dúvidas da melhor forma possível, principalmente através de vídeos. Se você gostou do conteúdo, se esse conteúdo foi proveitoso para você, te ajudou de alguma forma, peço para que você deixe seu like, deixe seu joinha. É uma forma de me mostrar que meu trabalho está sendo bem feito e de facilitar também para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para iniciar suas operações também. Muito obrigado e prosperidade a todos.